Ano novo é aquele momento em que a gente promete recomeçar, esquecer o que deu errado e brindar ao futuro. Mas naquela virada, o que eu ganhei não foi sorte nem esperança, foi medo. Um medo tão real que até hoje, quando escuto um rangido de madeira no silêncio da madrugada, o coração dispara do mesmo jeito. Aquela foi a última festa que passei com amigos numa casa antiga. Se eu pudesse voltar no tempo, teria ido embora antes da meia-noite. Era 31 de dezembro de 2020, o famoso fim de um ano horrível, como todo mundo dizia. Meu amigo Lucas resolveu fazer uma comemoração na casa dos pais, uma casa grande, antiga, cheia de memórias e móveis herdados da família. Os pais dele tinham viajado para o litoral, então o espaço estava livre para a gente. Cheguei no fim da tarde para ajudar a montar as coisas. Enquanto eu enchia balões e o Caio ajeitava as bebidas, o Lucas ligava as luzes do quintal e brincava. Hoje é para esquecer de tudo, hein? Sem energia ruim nesse novo ano. A gente riu, parecia o começo de uma noite normal. Conforme o sol se punha, começaram a chegar mais amigos. A música tocava alta, churrasco na brasa, todo mundo feliz, rindo, bebendo. Era aquele clima bom, despreocupado, típico de ano novo. Quando deu meia-noite, fizemos a contagem regressiva. Estouramos fogos e gritamos Feliz Ano Novo até ficar sem voz. Foi só depois das 2 da manhã que a casa começou a esvaziar. Os casais foram embora. Alguns dormiram no sofá, outros no carro. Sobrou só eu, o Lucas e o Caio, meio bêbados, meio cansados, rindo de qualquer bobagem. Estávamos jogando conversa fora na sala, falando de metas para o novo ano, quando o barulho começou. Um rangido seco vindo do porão. De início parecia algo pequeno, como um móvel mexendo. Depois o som se repetiu devagar, compassado, como se algo balançasse no escuro. O Caio fez uma piada. Acho que é a vovó do Lucas voltando para ver a virada com a gente. O Lucas, que sempre foi o mais cético, empalideceu e disse: Cara, não brinca. Essa casa era da minha avó e aquela cadeira de balanço dela ainda tá lá embaixo. Rimos, mas o som continuava, e quanto mais a gente tentava ignorar, mais alto ele ficava. Depois de uns 10 minutos ouvindo aquele rangido, a curiosidade venceu o medo. Pegamos as lanternas do celular e fomos até a porta do porão. A escada descia direto para o breu, e o cheiro de madeira velha misturado com mofo parecia grudar na garganta. O Lucas ia na frente, tremendo levemente. Deve ser algum bicho, ele murmurou, mais para se convencer do que para nos acalmar. Mas não parecia som de animal. Era ritmado demais, como se alguém estivesse se balançando. Descemos devagar. Cada degrau rangia sob o nosso peso. A lanterna do celular tremia na minha mão, projetando sombras que se moviam junto. Quando o feixe de luz alcançou o chão, vimos a cadeira de balanço, velha, de madeira escura no meio do cômodo, e ela se movia sozinha, para frente e para trás, devagar, sem ninguém nela. O Caio tentou rir. É o vento. Mas o porão era fechado, sem janelas abertas. O ar ali era abafado, parado, pesado. Lucas se aproximou e segurou a cadeira com a mão. Ela parou. O silêncio foi absoluto. Por 2 segundos. Então ela voltou a balançar sozinha. Mais forte, como se alguém tivesse empurrado. O Lucas soltou um palavrão e deu 2 passos para trás. Foi quando uma caixa velha caiu da prateleira, do nada, fazendo um estrondo. A gente gritou e correu para a escada. Subimos tropeçando, trancamos a porta e ficamos parados na sala, ofegantes, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O Caio ainda tentava rir, mas a voz falhava. Devia ser rato, ou sei lá, vibração da madeira. Lucas, pálido, olhou para mim e disse: Essa cadeira era o único móvel que minha mãe não queria trazer para cá. Ela dizia que depois que minha avó morreu, às vezes ouvia o barulho dela balançando sozinha à noite. Ficamos em silêncio. Ninguém mais quis falar sobre isso. O resto da madrugada foi um inferno. Ninguém dormiu. Ficamos na sala com todas as luzes acesas, esperando o sol nascer. De vez em quando eu jurava ouvir um leve rangido lá embaixo. Lucas dizia que era só o eco do vento batendo nas paredes, mas não tinha vento, nem janelas abertas. Quando finalmente amanheceu, fomos arrumar a bagunça. Tudo parecia normal.
Garrafas espalhadas, pratos, confete, até o momento em que passamos pela porta do porão. Ela estava entreaberta, mesmo trancada por dentro na noite anterior. Lucas olhou para mim, respirou fundo e disse: "A gente precisa ver." Descemos juntos, e o que vimos fez o pouco de coragem que tínhamos desaparecer. A cadeira de balanço estava virada de cabeça para baixo no centro do cômodo, e havia um rastro riscado no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado até o meio da sala. Não havia pegadas, não havia vento, e o ar parecia mais frio do que antes. Saímos de lá sem dizer uma palavra. 2 dias depois, Lucas me mandou mensagem no WhatsApp: "Cara, meus pais chegaram. Disseram que toda noite escutam o barulho da cadeira de novo, mesmo depois de jogarem fora." Perguntei se ele estava brincando. Ele respondeu com uma foto. O chão da sala com marcas fundas no piso, como se algo tivesse sido arrastado até o porão. Meses depois, ele se mudou. Disse que o barulho nunca mais parou, só mudou de lugar. Agora vinha do quarto onde a avó dormia. Até hoje, toda virada de ano eu lembro daquela noite, do som suave, do balanço que vinha do escuro e da sensação horrível de que não estávamos sozinhos. Tem gente que diz que algumas presenças não partem, apenas mudam de canto. E talvez o som do porão naquela madrugada tenha sido só isso, um aviso de que certas memórias continuam se movendo. E você? Já passou um ano novo que nunca conseguiu esquecer? Conta aqui nos comentários se já viveu algo que te fez duvidar do que é real. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais relatos reais. Porque às vezes o novo ano começa com festa, mas termina com um som vindo lá de baixo.